Olá a todos, né? Sejam bem-vindas. Boa tarde. E aí, hoje nós damos continuidades aos nossos estudos do 100, né? Que a gente está estudando, iniciamos novamente o capítulo 1, né? Os significados dos milagres, e nós terminamos na semana passada o princípio 45, e hoje nós vamos dar continuidade no princípio 46. Na página do livro é página 6. Aqui, deixa eu compartilhar a tela. Peraí. Agora entrou. Ó, estamos na página 46. Aí eu vou iniciar lendo, daí depois vocês me ajudam nos outros princípios. Aí fala assim, ó. O Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Ficou muito legal essa frase, né? E aí, o que vocês entendem? Ó, o Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação. Quem é o Espírito Santo, né? Já que nós estamos iniciando o estudo, quem é o Espírito Santo? É aquele que fala por Deus. Isso. Então, ele é, vamos dizer assim, o nosso guia, né? Através da mente certa, ele que seria o nosso guia, é isso? Sim. Aí fala assim, milagres não envolvem esse tipo de comunicação, porque são instrumentos temporários de comunicação. Aí é até para a gente entender a ideia da frase toda. Aí eu vou continuar a frase assim, ó. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagres acaba. Como é que vocês entendem essa forma? O que é que ele está dizendo para vocês? Porque a gente fala os milagres, né? Um curso de milagres, de repente fala que o milagre acaba. O que deu? Deu problema na mente? É porque deixa de existir a necessidade, uma vez que você está direto. Estou entendendo assim. Tá, mas direto com o quê e como é que é? Com a fonte? É. Quem falou fonte? Eu. Então, ó, porque assim, ó, o que eu entendi, ó, o Espírito Santo é o mais elevado veículo de comunicação, ou seja, ele e Deus estão em comunicação direta, por isso que fala que o Espírito Santo é a voz por Deus, não é isso? Daí ele fala assim, milagres não envolve esse tipo de comunicação. Ou seja, o milagre não é algo direto, né? Ou seja, único. Aí ele fala assim, porque são instrumentos temporários. Aí, né? Ou seja, é como se fossem ferramentas temporárias. Talvez fique mais fácil a gente entender nessa ideia. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, eu entendo que a forma original de se comunicar com Deus é através de quem? Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus. Quem é a forma original de comunicação com Deus? O ser. Ou então o Espírito Santo. Tá? Para entender o que eu estou explicando aqui, porque ele fala assim, quando retorna, ou seja, quando você faz, você e o Espírito Santo são um, né? Vocês retornam à forma original de comunicação com Deus. Aí ele vai ter o que a ideia, a sensação de revelação. Ou seja, a revelação, o que é a revelação? É sempre uma coisa para você, ou para mim, né? No sentido de única, né? Aí ele fala assim, a necessidade de milagre acaba. Porque eu entendo assim, o milagre em si, ele é a ideia, isso aqui eu estou conversando, gente, né? Uhum. A gente vai fazendo esse trabalho de ficar mais presente, diminuir a mente errada, tentar ficar mais na mente certa, mas ainda há um grande burburinho dentro da nossa mente, um monte de desatenção, papapá. Mas conforme a gente vai se centrando nisso, a presença do Espírito Santo, ou seja, a mente certa, ela vai se tornando mais clara e mais poderosa, vamos botar assim dentro de nós, né? Fica legal essa palavra, poderosa dentro de nós.
Ou seja, nós começamos a nos conectar direto à fonte, a Deus, porque nós começamos a ouvir a voz por Deus. E aí, quanto mais a voz por Deus se manifesta, mais revelações nós temos. Já não tem muita, porque muitas vezes, hoje em dia, a gente não sabe se olha para a direita ou se olha para a esquerda. Será que é isso? Será que não é aquilo? Não é meio assim que a gente vive, né? Hoje em dia. Mesmo parecendo, né, simples a ideia de se auto-observar, de estar no momento presente, mas tem hora que você não sabe para que lado ir. E quando isso acontece, essa ligação, aí que acontece. Por isso que diz que eu entendo a necessidade dos milagres acabam, porque o milagre ele é constante e permanente. Ou seja, como se fosse uma única coisa. Um e o outro são a mesma coisa. É até aí que eu vou, se alguém quiser explicar um pouquinho diferente. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você diz que quando... deixa eu voltar aqui o que você falou, peraí. Quando retornas à tua forma original de comunicação com Deus, por revelação direta, a necessidade de milagre acaba. Essa forma de revelação direta, você descreveu como você uno com o Espírito Santo, seria isso? Ou seria por isso que eu respondi o ser e por isso que eu estou perguntando. Ou seria o ser uno com a fonte? Vamos dizer assim, é que aqui depende do que você entende por ser, porque a gente usa o ser para muitas coisas. Com relação, tem o ser, né, no sentido, o ser é aquele que nós realmente somos, a parte imortal nossa, né? Isso. Não é isso que eu estou falando. Pelo menos não é a minha, como eu compreendo. É como se essa pessoa aqui desse mundo físico, que nós, como qualquer uma, eu, você e todo mundo, começasse a fazer o trabalho sobre si mesmo, ele vai ficar no jogo da mente certa e da mente errada. Mente certa e mente errada. Antes a gente nem sabia que tinha mente certa. Vamos dizer assim, que a gente entendeu que a mente certa é quando o Espírito Santo está ali nos ajudando, ou seja, é como se a voz por Deus estivesse nos orientando, né? Então, o que acontece? Aí, quanto mais nós vamos nos unindo a essa voz por Deus, mais fala original, porque seria a certa, né? Original, mas assim, a tua forma original de comunicação, porque a nossa forma não é original. A gente até fala de Deus, fala com Deus, fala várias coisas de Deus, mas ela é o ego falando. Então eu entendi que ele está fazendo uma diferença entre quando aí realmente a gente poderia botar o ser, mas no sentido daquilo que nós temos de consciência desperta, aquilo que a gente reconhece dentro de nós que é o nosso ser. Sim, a palavra retornas, eu acho que remete a isso, né? No sentido assim, é de como se a gente nos recordássemos da nossa verdadeira natureza. Quando a gente se recorda da nossa verdadeira natureza, então, por si só, nós vamos falar a linguagem do ser. Então, vamos também entender a linguagem do ser. Por isso que as revelações vão acontecendo. Né? E aí, por isso que ele fala que não tem necessidade de milagres acaba, porque então, no início, nós precisamos que essas coisas os milagres aconteçam, né? Vamos dizer assim, no sentido de que essa ideia da presença de Deus e tudo aconteça em nós, para que a gente busque esse caminho de união e unificação com Deus. É assim, eu entendo. Depois nós e Deus somos um, por isso que fala isso. Mesmo tendo a ideia de que são três forças, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas nessas horas da sensação, você não divide, esse aqui é um pedaço do meu pai, da minha mãe, do filho, dentro de você. Você simplesmente tem o envolvimento naquilo ali, né? E aí você se sente filho de Deus, você se sente na presença de Deus, ou em algum lugar divino, além daquilo que você não conhecia, né? Ou nunca tinha experimentado. Mas mesmo assim, Márcia, eu não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Não, eu entendi. Existem duas explicações aí, né? Dois entendimentos. Como é que eu vou falar isso? O que fica mais próximo da realidade foi o que você falou, realmente. Entendeu? Talvez a frase, agora que eu vi a parte, porque as duas próximas, a 47 e 48, vai falar de milagres, talvez complemente essa parte que fala que a necessidade de milagres acaba. Deixa eu colocar aqui um pouquinho para cima. O 47. O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade do tempo diminua.
ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Nesse sentido, ele é intemporal. Então, aí eu acho que ficou explicada a ideia da necessidade do milagre. O que quer dizer assim? O milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua. Quem é o tempo? Esse aqui. Como é que é a nossa vida? A gente não é pautado no tempo? A gente não nasce, a gente não morre? A gente vive dentro de um tempo, no caso nosso, principalmente tempo de um relógio, tempo de vida, a gente é criança, a gente é adulto, a gente é velho. Não é assim que a gente vive na linha do tempo? A gente não pensa muito no tempo futuro, ou então no passado? Sim. Isso é a nossa visão de mundo, não é? A grande maioria de nós, mesmo a gente já está sabendo disso, que nem o passado nem o futuro é verdadeiro, nesse sentido de que só existe o momento presente, não quer dizer que a gente consiga, né? De forma plena. Daí ele fala assim, o milagre é um instrumento, a gente pode botar assim, o milagre é uma ferramenta, porque como a gente usa muito essa expressão, às vezes fica mais fácil, né? Mas também pode ser um instrumento que a gente toca, né? Aí ele fala assim de aprendizado, que faz com que a necessidade de tempo diminua. Por que tempo diminua? Lembra o que acontece quando a gente não faz o que tem que fazer? A gente fica rodando aonde? Fica o quê que você falou? Não entendi. Rodando onde? Que a gente normalmente explica de uma forma mais fácil. Lembra da roda do Sansara? Sim, sim. Você falou rodando, a primeira coisa que veio foi o Sansara. Eu falei, mas não tem nada a ver aqui. Mas a gente não roda de vida em vida. Sim, sim, sim. Então, isso é um tempo, né? É um tempo. E ele é um tempo sempre que repete. A roda, 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 Então, roda, roda. certo, E ele está dizendo para nós assim, eu entendi o que ele está querendo dizer aqui, tá? Isso é o meu entendimento. Ele fala assim, o milagre é um instrumento de aprendizado que faz com que a necessidade de tempo diminua, ou seja, que a gente rode mesmo rodinha que nem o hamster. Então, esse tempo aqui, já até anotei, tem o significado do Sansara, né? Uma visão do Sansara. Poderia, e eu estou pegando nessa linha de raciocínio, poderia talvez uma pessoa entender diferente. O que eu estou entendendo? A única coisa que ele está querendo dizer é que o tempo diminua, é o tempo de sofrimento diminua, o tempo da insanidade acabe. Né? Aí ele fala assim, ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão. Ou seja, quando você usa o milagre, você não está nem no passado, né? Vocês estão me ouvindo? Ou parou? Estou ouvindo. Não, parou tudo aqui. Então, quando a gente está usando a ideia do instrumento de milagre, a gente não está, no momento presente, a gente não está no passado nem no futuro. Aí ele fala assim, ele estabelece um intervalo temporal fora do padrão, porque a gente não está nem aqui nem lá, né? Botando da ideia de como comumente nós vemos o mundo. Daí ele fala assim, que não está sujeito às leis usuais do tempo. Por isso que a sensação de que quando nós estamos em presença, ou quando algo diferente acontece no sentido superior dentro de nós, a gente tem uma sensação de intemporalidade, o tempo para, um eterno presente, não é? A sensação de paz é aquela paz, que é a coisa eterna, né? Botando o eterno como inabalável, né? Daí ele fala assim, porque ele fala assim, nesse sentido ele é o quê? Intemporal, sem tempo, né? Intemporal quer dizer inverno, né? É isso que eu entendi. Eu penso assim, um instante de perdão, né? Um instante de perdão, às vezes, um perdão sincero, né, gente? Do coração, aquele que vem, que você enxerga tudo, ilumina, né? Ele te liberta de um passado inteiro. Exato. Não é isso? Uhum. E aí, o que acontece, quando você se liberta de um trauma, por exemplo, de um passado, não acabou? Porque o que acontece é que a gente pensa que o tempo é uma coisa que a gente pode ver na escrita. Eu tenho 20 anos, 30 anos, um ano tal, barará, né? Olhando, falando assim. Não. O tempo, ele nos controla. Por exemplo, a gente pode ter 40 anos. Aí, com 20 anos, nós sofremos uma grande decepção. Seja amorosa, familiar, né? Frustração por algum trabalho, alguma coisa que não conseguimos. Mas aquela frustração que nós estamos com 40 anos
E quando a gente lembra, a gente vive a mesma sensação, o mesmo pensamento, vê as mesmas cenas e até tem as mesmas conversas. Ou Sim. seja, então esse é o tempo que tem que se terminar, entende? Dentro de nós. Porque não é verdadeiro, ele é um falso tempo. Por isso que fala que daí, nesse sentido, o milagre acontece, ele é intemporal, ele está além do tempo. É mais ou menos assim que eu entendi. Só para complementar um pouquinho, né? Porque a gente tem que entender um pouco, porque ele fala muito em tempo aqui, no livro, né? Ele fala em tempo, e às vezes o tempo ele pode ter ele pode fazer umas andanças diferentes, né? Para a nossa compreensão. Então tem que entender que eu entendo, necessidade de tempo diminua, necessidade de sofrimento diminua, por isso o tempo diminua, então o sofrimento diminua. Aí ele fala, estabelece um intervalo temporal fora do padrão. Ou seja, quando você está fazendo o trabalho, você está usando do milagre como instrumento, ele não está dentro do padrão que sempre foi, que é o sofrimento, que é as lembranças, as mágoas, o trauma. Ele está fora desse mundo. Ele está além do tempo. Vou dar uma viajada, me corrija se estiver errada. Por exemplo, quando você está, no caso com mágoa de alguém, né? Você está na horizontal. Quando acontece o perdão, você passa para o vertical. Ou então a interseção dos dois. É porque assim, a gente ainda fixa nessa linha horizontal e vertical um ponto. Essa linha vertical e horizontal, elas são mutáveis. Então, é como se quando você muda dentro de você algo na sua linha de vida, algo na sua linha de tempo, no mundo da forma, no momento, ou dentro de você internamente, você mudou dentro da linha horizontal. Deslocou, né? Desloca para outro padrão. Por isso que se usa muito hoje a frequência, mudou isso, né? Porque é como se você subisse algo de um degrau dentro de você mesmo, ou dentro dessa linha de tempo. Aí seria isso mesmo. Legal. Né? É como se a cruz, né, que é uma cruz, na verdade, né? Ela fosse algo móvel, né? E é dentro de nós. Mas ficou bom, acho que é por aí. Alguém quer mais fazer algum complemento? Não? Então vamos lá. Oi? Todo mundo quietinho. Então, silêncio absoluto. Vamos lá. 41 aqui, estou entendendo tudo. Oi, maravilhosa a explicação. A Massara está inspirada, minha irmã. Graças a Deus, está inspirada. Não sei, assim, isso são conclusões, gente. Eu preciso que vocês auxiliem para a gente ver se a gente, né, pensa mais ou menos a mesma coisa. Porque parte disso aqui é um entendimento, né? Não é uma coisa certa. Ô, Neirilene, ela levanta a onda e eu vou surfando nela. Não, é isso mesmo. É que, no fundo, a gente sabe, é o ego que fica na frente. Né? Mas quem levanta a onda é você que levanta a onda, senão ninguém fica todo mundo boiando. Todo mundo boiando, é isso mesmo. Gente, é isso. Como é que a Sara é inspirada nesse livro, graças a Deus? Não, de vez em quando nem eu sei, tá? De vez em quando eu falo, gente, como é que eu sabia aquilo? Meio que vou deixando assim, né? Mas então vamos lá, ó, o 48. Aí ele fala assim, ó, o milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo, né? Voltamos ao tempo de novo, né? Ele fala assim, só a revelação o transcende, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo. Meio que complementa a nossa conversa. Ele fala assim, o milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar o tempo. Então, o que é? Controlar quem, gente? Mudando agora a ideia da palavra tempo, tirando a palavra sofrimento. Qual é outra coisa que a gente pode colocar nessa ideia de tempo aqui? A insanidade. Ó, o milagre é o único instrumento à tua disposição imediata para controlar a tua loucura. Entendeu? Se você pegar nessa linha, né, tentando pegar a ideia, né, do tempo. Oi, Tiago, tudo bem? Seja bem-vindo. Aí ele fala assim, só a revelação, ou seja, a revelação é sempre única, só para nós. Cada um tem as suas, né? O transcende.
Daí ele fala assim, não tendo absolutamente nada a ver com o tempo, com a loucura. Pode ser o tempo também de preso na linha da mente errada, pode também ser na ideia da domesticação, ou então o que da nossa colega é ilusão, porque nós temos um tempo ilusório na mente. Então, são várias ideias que a gente vai entendendo o que é o tempo. Porque nós temos uma mente muito pequena e a gente pensa que tempo é o tempo do relógio, o tempo de vida, não. O tempo é algo muito mais transcendental do que a gente imagina. Deu para entender ou foi muito difícil? Deu. Né? Eu consigo mais ou menos explicar, assim, porque daí a gente vai vendo por onde a gente às vezes pode tatear em algumas coisas, né? Porque a gente usa às vezes uma palavra, mas aí a gente vai tateando e vai entendendo um pouco melhor aquilo que está escrito. Pelo menos é assim que eu acho. Né? Ele fala assim, 49. Bom, o milagre não faz distinções entre graus de percepções equivocadas. É um instrumento para correção da percepção que é eficiente, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É isso o que faz com que ele seja verdadeiramente indiscriminado. Ele está dando um recado para nós. Ele fala assim, o milagre não faz distinções entre graus de percepções equivocadas. Como é que funciona isso? Primeiro, lembram o que é percepção? Aqui no curso, ou pelo menos a ideia que a gente entende de percepção? Não. Não estou lembrando. O que é? Fala. O milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. Não, eu digo a palavra percepção. Então, percepção. Quando eu olho para o mundo, se a mente certa estiver olhando para o mundo, o ser verá o mundo como é. Como normalmente a gente usa a mente errada, quem é que vê o mundo através dos nossos olhos? Então, e aí o que acontece? Como é que ele faz a ideia? Ele vê, por exemplo, uma cena, sei lá, uma cena em que está ocorrendo uma violência. Ele já começa, o ego já né? Ou então uma cena bonita, o ego também fala sobre ela. Ou seja, o ego é aquela pessoa que conversa sobre tudo que a gente está vendo e diz o que é. Então, aquilo é uma cadeira, aquilo é uma pessoa gorda, aquilo é uma pessoa magra, aquilo é uma pessoa feia, o tempo ruim, lugar abafado, feio. Não é assim que a gente conversa? A gente não muda assim. Isso são as nossas percepções equivocadas. Então, ele fala assim, o milagre não faz distinções entre grau de percepções equivocadas. Aí, nós começamos a fazer um trabalho sobre nós mesmos. E aí... Esse grau, desculpa, mas o que seria esse grau? Grau é a ideia de importância. Porque nós achamos que o fato de nós entrarmos todo dia no nosso carro inconsciente... Travou aqui pra... Deu? Melhorou, Márcia? Acho que a Márcia parou. Bom, vocês todos, só a Márcia, né, que parou. Vocês estão me vendo, né? Conexão, vocês estão me ouvindo? Agora voltou, você voltou. Então, travou, fala. Então, o grau é assim. O grau é porque quem dá a medida não é o ser, é o ego. Então, o que acontece? Nós achamos, por exemplo, que com relação quando a gente comete, que dentro de nós, né, dentro da nossa ideia, nós cometemos alguma coisa grave, por exemplo, como a gente xingou alguém, gritou com alguém, vamos estar assim, né? Porque a gente se expôs, né? O ego é meio assim, né? A gente se expôs, mas a gente já sabe que não é bom fazer isso. Isso foi um tropeço no meio do caminho, né? Mas nós temos ideia de que aquilo ali não é bom. Mesmo até antes, quando não tinha muita ideia dos tropeços, não era bom, muitas vezes, sair de boxe com alguém. Seja de novo verbo ou mesmo, né? Bom, isso a gente acha que é uma coisa grande. Mas a gente, por exemplo, não acha que é grave, né? Ou grave, ou que é equivocado, por exemplo, a gente entrar no nosso carro e ir dormindo, pensando no nada até o serviço dirigindo. Então, a gente mede. Então, por a gente dar importância à ideia da percepção, então, às vezes, a gente só acha que quando a gente vê coisas grandes, coisas, né, assim, que sejam, entre aspas, aparência de uma revelação, que aquilo ali é maior do que, por exemplo, a gente ser negligente com o horário que a gente tem que fazer coisas,
ou não prestar atenção sobre algum fato simples na nossa vida diária, né? Mesmo que seja tomar o nosso café, tomar o nosso banho, nós achamos que não é tão grande, por isso que a gente não dá importância. Consegui entender o que eu quis dizer? Consegui. Eu acho que tem a ver com a intensidade do que está acontecendo, não é isso? Grau aqui, para mim, está como sinônimo de intensidade. Mas esse grau, o milagre não faz distinções. É porque nós achamos, não é nós, gente, quando eu falo nós, é todo mundo. E isso não é uma coisa que a gente faz porque a gente pensa que ela ainda é derivada da nossa ilusão. Então, como a gente não consegue se auto-observar, ficar presente, né? Estar com essa ligação com o Espírito Santo de uma forma mais constante, então nós, inicialmente, nós vemos pedaços e flashes de coisas. Então, como a gente... Aí o que acontece? Quando nós olhamos flashes e eles são maiores e mais vergonhosos, ou nos causam mais, né? Aquilo ali é um grande medo, aquilo ali é isso, né? A gente olha assim, meio que olha e vê que não é legal, né? Nós achamos que aquilo ali é grande. Mas não. O dia todo deve ser visto, o dia todo deve ser percebido com a mente certa. Daí, por isso que não tem grau de distinção. Aí fala assim, o milagre não faz distinções entre graus de percepção equivocada. Ou seja, a gente estava zoado, aplica o milagre. É um instrumento para a correção da percepção, que é eficiente. Ou seja, ele é eficiente se a gente usar o milagre, sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. Se a gente achou que foi piquititico ou foi grandinho, não tem problema. É isso que faz com que ele seja verdadeiro, que mente indiscriminado. A gente não pode escolher o milagre. A gente não pode, hora, estar usando a mente certa e hora ir surfar na mente errada. Embora a gente faça isso sem não querendo, mas a gente faz. Essa aí, a direção aí teria que significado? É o grau, a intensidade ou a direção do erro? Como a gente pode interpretar essa palavra direção? Ele fala assim, peraí, é um instrumento para a correção da percepção que é eficiente, né? Sem levar em consideração o grau ou a direção do erro. É porque, assim, aí aqui, no caso, eu vou botar a direção no sentido de que são as coisas que nós admitimos que ainda podemos fazer. Seria, peraí, seria assim a direção do dentro para fora? Também pode ser. Você está dizendo se o evento está acontecendo aqui dentro, de dentro olhando para fora, ou o evento de fora está vindo em nossa direção. Seria nesse sentido? Também é uma ideia, também pode ser. Independente se está vindo de fora ou de dentro, no sentido de que, embora nós estejamos nas duas situações, devemos estar presentes, mas às vezes acontecem coisas que vêm a nós, né? Se alguém vem falar conosco, nós estamos ali paradinhos, alguém fala... Então, aquilo veio a nós, né? Então, seria nessa ideia da interação, né? Também fica talvez até melhor, entendeu? Não importa. Se foi ele que me xingou, eu xinguei ele. Fui eu que gritei, ou foi ele que gritou. Né? Né? Não tem problema. De onde veio, não interessa. É para usar o milagre. Né? Foi isso que eu entendi. Alguém mais quer fazer algum outro comentário aqui desse pedaço? É porque as palavras aqui dentro do curso têm outro significado. Não é o significado que a gente conhece, né? Tem todo um outro contexto, né? Todo contexto diferente. E às vezes tem que ler entre linhas ainda. Sim, mas cada vez é melhor. É porque, assim, eu penso assim, né? Isso é uma viagem minha, gente, mas assim, né? Que se fosse muito como é o comum, que se encontra na literatura, ou que se fala, né? O ego tomava conta. Então, como aqui ele é escrito de maneira em que o ego, às vezes, ele dá um... entendeu? Ele não consegue... Para a mente, né? E aí você fala, ou você entra, né? Ou você consegue uma vaga, uma brecha, na verdade, né? É isso que eu entendo às vezes, né? A gente vai entendendo essas nuances. Eu penso que o livro ele é bem escrito nesse sentido. Ele tanto fala para o nosso ser,
Mas, ao mesmo tempo, também ele nos mostra os aspectos do ser, né, e do não ser, no caso aqui, botando a ideia do ego, né? De que a gente tem essas duas naturezas, né? Mas a gente deve buscar a natureza de Deus, ou Legal. estar com Deus, né? E é isso que muitas vezes ele faz, ele consegue fazer essa ponte, né? Ele consegue fazer essa ligação através desses textos meio assim, exóticos, né? Usando trocadilhos de palavras. Fazendo um resumo, bem resumo mesmo, desse princípio de 49, o que, resumidamente, me corrija se eu estiver errado, ele quer nos fazer entender é que a gente não julgue o tamanho do erro. Não é isso? A mensagem, a palavra certa é essa. A mensagem desse 49 é que é para a gente não julgar o tamanho do erro. Não se ligar nisso, não é nem julgar, não se ligar nisso, que tudo é milagre. É que não tem importância. Isso. Hoje, inclusive, foi muito aquela lição que você pôs lá, 133, era exatamente isso que estava dizendo. Se é algo que está no tempo, que é, vamos dizer assim, perecível ou que vai acabar, não tem importância. Então, a gente, às vezes, se dá conta disso, faz muita diferença na nossa vida, porque a grande maioria nós seguimos roteiros que não vai nos levar a lugar nenhum. Sim, são coisinhas que a gente começa a pegar, que não é a gente, né? O ego, né? Que é só para distrair, para sair do foco. Ou então que nós perdemos muito tempo com aquilo e talvez devêssemos diminuir o tempo que perdemos com aquilo. Ou então administrar melhor aquilo para que, na verdade, a gente durma menos, ou sonhe menos, ou fique menos insano, né? Tem como, tem algumas coisas que nós vamos passar na vida, né? Todos nós temos que andar no mundo, né? E não é simples andar nesse mundo onde a ilusão é uma forma comum de todo mundo viver, né? E é nisso que eu vejo que é o transcender aqui. Por isso que ele fala que é algo transcendente, está além da ideia. Senão a gente não consegue. É mais ou menos isso que eu entendo. Não fica longe do que você quis dizer, Márcia. Bom, então vamos lá aqui, ó. Eu acho que é o último, né? Deixa eu ver É o aqui. último. Peraí, deixa eu botar ele aqui. Ó, o milagre compara o que tu tens feito com a criação, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela e rejeitando como falso o que está em desacordo. Bom, aí eu entendi assim, o milagre compara o que tu tens feito com a criação. Eu aqui, a ideia, né, se alguém quiser explicar, eu tive uma ideia, mas se alguém quiser falar antes de mim. Aí, para mim, seria o que a gente faz com o que é verdadeiro, real. Mente certa. Pode ter todos esses significados aí. Ó, o milagre compara o que tu tens feito com a criação, com a verdade, com a mente certa. É por aí? Eu fico calada, eu acho que não. Não, tá certo. Não, porque assim, é que o que eu fui um pouquinho diferente na minha linha de raciocínio, mas o que você disse para mim tá certo. É que assim, lembra que nós estamos sempre criando. Então, cada coisa que passa aqui, né, no nosso corpo, né, ela sai. Vou fazer dessa forma, não é bem assim, mas é mais fácil explicar assim. Nós estamos sempre lançando coisas para o mundo, né? Estamos sempre criando, sempre olhando. Ou seja, cada pensamento é uma memória, cada pensamento é uma mente condensada, cada pensamento é possível de criar. Tanto que a gente não fala, ele cria, ele movimenta a linha do nosso tempo, ele está na linha do nosso tempo, botando pensamento assim, né? Entendeu? Para ficar mais fácil. Então, o que acontece? O milagre compara o que tu tens feito com a criação. Aí eu penso que a criação tem a ver tanto com aquilo que a gente percebe de criação, como do aspecto divino, de tudo aquilo que a gente é possível a gente criar, mas com a tua própria. Daí ele fala assim, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela, né? Porque muitas vezes, né? E rejeitando como falso o que está em desacordo. Então, o que acontece? Verdadeiro é o quê? Que realmente eu fiz umas coisas que eu não devia ter feito no passado, mas eu estava inconsciente.
Então, você passa por isso no sentido de usar a ferramenta do perdão, você rejeita aquilo que você, todos os julgamentos que você tem contra você, ou então todos os traumas que você tem, ou que você, todas as raivas que você tem, né? Isso e aí o que acontece? Aí a gente entende, né? Não sei se eu consegui me ver, que aquilo ali é falso. Então vamos botar assim, aceitando como verdadeiro o que está de acordo com ela. Ou seja, quando você usa a percepção com a mente certa, você tem uma revelação, você tem uma compreensão totalmente diferente daquilo que você está vendo, seja no momento presente ou aquilo que aconteceu no seu passado. Aí o que acontece? Você entra em acordo com aquilo ali, porque você pode usar o milagre para mudar tudo aquilo. Entende? Aí você rejeita o falso, que era a ilusão que você tinha dentro da sua mente. Consegui explicar? Ou não? Ou foi difícil? O milagre aí, no caso, ele atua como vamos dizer, um filtro. É que o milagre, ele é como se a gente desse uma pisada no freio por 5 segundos Isso e também. visse coisas. Uhum. Entende? E aí a gente usa aquela ferramenta para dar um break. Por que a gente usa, por exemplo, assim... A ferramenta seria o perdão, né, Sara? Ou então até as transformações que a gente tem que fazer, por exemplo. A gente faz as lições, né? O que acontece? Sei lá, botando um exemplo, assim, porque são 365 lições, são 365 frases, em cada frase dessa tem uma explicação e tem uma função para ela existir, que a gente pode usar qualquer uma delas. Necessariamente não precisa seguir aquela coisinha bonitinha. Então, por exemplo, assim, estamos lá no nosso momento família, né? Eu dou esses exemplos, e aí tem aquela brigada. E aí, comumente, nós entraríamos na conversa, né? E se que você quer estar pensando, por exemplo, em terminar com aquilo ali, você quer que seja melhor, que todo mundo fique em paz, que todo mundo se dê bem, sei lá, algo assim, né? Dentro de nós começa a brotar essas coisas, porque você não aguenta mais pelo gente, faz 30 anos que esse povo grita todo dia, que eles, né? E é uma brigalhada, né? Botando assim bem grande, para a gente entender mais ou menos como é que funciona a ideia, né? Bom, aí a pessoa ela resolve que ela quer mudar isso. Então, para ela mudar isso, ela tem que observar as coisas. Então, ela tem que entender toda aquela criação que está ali em volta dela. Então, por exemplo, ela pode usar quando estiver na brigada, ela vai se separar, ela vai usar essa ideia e vai assim, nossa, eu só vejo o passado. E fica em silêncio. Na hora vai parar. E ela vai ver cada cena se repetindo, por exemplo. Ela vai ver coisas que ela nunca tinha visto. Se ela se mantém em silêncio, tranquila, né, eu só vejo o passado. Ou então, por exemplo, assim, ela pode falar assim, eu não estou perturbada com essa cena pela razão que eu imagino. Ficar olhando. Isso são as ferramentas, essas são essas mesmas frases que a gente estuda. Tem muitas. Deixa eu ver se tem mais aqui. Teria também uma correção, né? É porque para a mente. Uhum. É que quando a gente vai aprendendo, então a gente não vai, eu pelo menos não me sinto apta a gravar, mas tem algumas lições que quando você usa elas ou lê e entende elas melhor, elas te dizem exatamente aquilo que você, elas aparecem dentro de você. Então, por exemplo, assim, ó, aí, sei lá, tem, por exemplo, eu quero entender alguma coisa, eu não aguento mais todo dia aquela cena se repete. Aí você pode dizer para você mesmo assim, acima de tudo eu quero ver. Né? Porque nem sempre nós temos coragem de olhar aquilo que está acontecendo, né? Porque embora a gente queira que mude, mas tem que ter uma certa abertura, uma certa aceitação interna para a gente aceitar aquilo. Às vezes não é nem coragem, a gente passa batido por aquilo, é uma coisa esquisita, né? Uma situação que tem que ser vista, tem que ser exposta, às vezes a gente passa batido, como se nada tivesse acontecido. A coisa, eu já observei isso. Mas isso tem a ver com o grau de importância. Entende? Porque para nós não é tão importante mudar. Não é, quando eu falo para nós, é o ego, tá, gente? O ego boicota a gente. Né? Então, vai demorar, mas daí daqui a pouco você se dá conta. Nossa, é que nem aquele negócio. A cadeira fica na sala, no meio onde fica a cadeira na sala, eu bato o meu dedinho,
eu tenho que dar a volta, entendeu? Ela fica num péssimo lugar. Uhum. Eu pego aquela cadeira e coloco num canto ou coloco ela em outra direção e aí eu transito por ali sem problema nenhum. O problema não era só uma questão de olhar e de mudar de lugar, mudar a percepção sobre aquilo ali. Aí você se dá conta. Mas é isso que a gente muitas vezes não faz. A gente só fica em volta da cadeira, a gente passa na cadeira, bate o dedinho na cadeira, né? Assim, estou dando um exemplo, né? E a gente não muda ela. A gente se acomodou naquilo ali. E a gente fica achando formas de passar por em volta. Por favor, Neilene. Não, você falando aí que a gente continua na mesmice, né? No aspecto, né? Nesses exemplos aí que você deu. Aí eu pensei aqui, tem uma frase que eu estou usando muito, que a mente é aquele trelelê, né? Tá. Aí eu usando aqui, sempre uma frase que vem para mim. Eu descanso na paz de Deus. Isso é uma das lições, da lição lá de trás. É, perfeito. Minha mente descansa na paz de Deus, né? E eu estou usando muito essa. Quando eu uso, aí se dá uma aliviada, sabe? Tem umas que vêm, assim, tipo assim, tem uma que vem, assim, bastante para mim, assim, quando dá esse ataque de mente, né? E me aquiete e escute a verdade. Aí você fica quietinho, e é meio isso. Uhum. Acho que entrou alguma coisa errada aqui, estou meio rouca. Mas é por aí, é assim que eu entendo que é para usar as frases, né? Lógico, quando a gente faz os exercícios, quando a gente ouve aquilo, né? Muitas outras informações entram dentro de nós naquele momento. Pelo menos é assim comigo, penso com vocês também, né? Mas aí tem algumas frases que elas são marcantes. Eu não sei porquê, eu acho que para cada um, como você diz, né? Essa aí, né? O descanso na paz de Deus, por exemplo, né? Ou o descanso com Deus. Tem várias, né? É que é muito do momento, porque tem umas que parecem que são mais assim, uma coisa mais, sei lá, vamos botar assim, entre aspas, porque no final não é isso, mas mais espiritualizada. E tem outras que você precisa de uma ferramenta para batalha. Aquele negócio, o bichão tá lá, fala assim, não, hoje eu vou com a lança mesmo, com a espada, né? Não, hoje eu vou com o coração, sei lá, deve fazer assim, fazendo uma ideia de símbolos para a gente entender. Eu preciso do coração para resolver isso, né? Não sei se é assim que fica mais fácil de entender. A minha mente descansa na paz de Deus. Isso aí. É por aí, né? Então, aí a gente vai entendendo como usar, né? Eu penso que isso vai vindo assim devagar, algumas dessas coisas, né? Eu adoro lá, e a luz veio e eu perdoei o mundo que vejo, né? Que tem uma dessas lições também. Porque esse mundo que eu vejo, pelo amor de Deus, né? Pouca luz. Eu preciso de luz dentro de vez em quando, né? Ah, Deus. Porque senão não conta. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre os 50 aqui? Não? Ó, gente, eu vou ler aqui. Eu não sei, vocês querem começar o 2 ou deixar para outra semana? Porque a gente não abriu esse pedaço, eu nem mandei a gravação desse pedaço para vocês também. O que vocês querem fazer? É melhor deixar para semana. É deixar para a gente ver, né? Eu não sei, essa é a minha opinião. Sandra, por favor. Também acho melhor começar já direto a semana que vem. Tá, o 2 fica... Tiago, por favor. Ô, Sara, eu cheguei atrasado, né? Tá ouvindo bem eu falar, gente? Tô, hoje tá legal. Tá, legal. Que eu compreendi um pouco aí, né? Eu compreendi que aquilo que está aqui agora na minha frente, que está acontecendo na minha vida, é apenas meu passado se repetindo, né? E quando eu vou para dentro, eu vou refletir, eu percebo isso, eu tenho o poder de estar mudando ele, mudando minha reação, né? Me concentrando no aqui e agora. E claro, se eu quero mudar as coisas que estão acontecendo, eu tenho que mudar a minha interpretação, minha maneira de reagir. Aí eu consigo acertar as coisas. É isso que eu entendi? Será que você foi explicado? É bem por aí. É que, na verdade, Thiago, assim, né? É que o ego, ele gosta de complicar a vida dele mesmo, entendeu?
na verdade, isso é uma forma nova de... É como assim se a gente estivesse indo para uma escola nova. Nós aprendemos as letras, quando a gente foi para a escolinha, aprendeu a desenhar as letras, né, a falar, vamos dizer assim, na nossa língua, que no caso é o português, cada um teve a sua educação, mas segue um padrão. Todo mundo vai ter que escrever daquele jeito, falar a palavra daquele jeito, né? Aquilo ali é o que a gente conhece de linguagem, a nossa mente, ela conhece só essa linguagem, que é a linguagem do ego. Né, botando assim, né, eu não estou falando, né, não estou criticando a educação, mas eu estou explicando a ideia de como é que funcionou. Então, dentro da nossa mente, nós criamos uma forma pessoal, né, de ver. Então, a escrita nossa mental é assim, a nossa forma toda, ela é toda padronizadinha, como se tivéssemos ido, por exemplo, para a escola e aprendido lá o beabá e fizéssemos, tem alguns, né, alguns de nós que é PhD em mente do ego, né? PhD é aquele, né, além de professor, né, ou seja, o que sofre muito, o que é dramático, o que está Esse sempre... sou eu. Não, todos estão, mas assim, vamos trazer, se você quer ficar nesse quadrado aí, tudo bem, não vou discutir com você, cada um sabe, né? Mas, né, aí... Eu estou apenas me dizendo o seguinte, né, que, de acordo com os estudos aí que eu tenho feito particularmente, né, eu tenho visto muita Joe Dispenza, muita palestra dele, os livros que eu tenho, que eu falei semana passada, que eu leio O Poder do Agora, eu estou lendo um livro, coisa minha pessoal, né, chama A Escola dos Deuses. Deixa muito claro isso. O Tiago, fala um pouquinho mais perto agora, porque deu o seu som, ficou meio longe. Não, agora melhorou agora? Um pouquinho, por favor, continua. Tá. Não, então, aí eu tenho aprendido com os mestres, eu estou sempre criando a mesma coisa. Enquanto eu não estiver no momento presente, refletindo outro tipo de estado, aqui fora não tem como mudar. Entendeu? Tudo começa dentro. Eu não entendi. Quando eu estiver no momento presente, tiver alguma coisa do estado, eu não consegui entender algo de uma forma. Enquanto eu estiver no momento presente, mudando minha reação do que vai ser, eu consigo mudar o meu futuro, desde que esteja presente. Sim. É o ponto zero que o Joe Dispenza fala. Ah, mas eu tenho um monte de problema. Não. Se estiver focado no momento presente, mudando a sua energia, ele até cita lá o seguinte: vai acontecer milagres que você nem esperava que aconteceria. E o Poder do Agora também fala isso também. Então, basicamente... Era isso, era mais ou menos isso que eu estava tentando dizer. Então, o que acontece? Para ficar, eu falo mais, eu estou fazendo uma analogia para ficar mais fácil, que não é diferente disso que você está falando. A gente entrou numa nova escola, na escola do ser, entende? Na escola do ser é diferente a forma de ver, de perceber, de sentir, entende? É isso. Então, nós não sabemos. É quase como se a gente estivesse indo, sei lá, piquititico, né? Nós estamos aprendendo a comer, que a gente não sabe comer. A gente está aprendendo, né? Não é assim? A gente não come dormindo, né? Aprende a entender o corpo. A gente não sente o nosso corpo. Né? Aprender a ver, porque a gente não vê com os olhos do ser. Tanto o aroma, até ouvir. Então, esses aí são os primeiros sentidos que a gente vai aprendendo a melhorar, conforme a gente vai para a escola do ser. E ele cita até uma situação lá, Sara, que tem acontecido na minha vida, né? Que quando a gente resolver aplicar as coisas, ou tentar fazer o nosso melhor nesse sentido, vai virar um pouquinho de caos a vida, né? Porque vai tirar aquilo que é antigo, vai dar uma mexida, para vir um novo. Aí vai depender da nossa perseverança no estado que a gente está, para a gente poder ver aquelas coisas mudar e acontecer. Entendeu? Sim, costuma acontecer mesmo. É igual eu falava, né? Antigamente eu era um cara, não que eu não seja hoje ainda, mas era um cara muito materialista, né? Era só a parte material. Hoje eu vejo que o buraco é mais embaixo, né? É mais interno. Então tem que estar preparado para esse caos, que é um caos que do nada muda de novo se eu fizer a minha parte. Que é estar focado no momento presente. É a minha briga, direto, momento presente. Esquece, mas amanhã eu tenho isso para resolver. Se você não estiver focado no momento presente, como você está pondo energia nisso aí, vai acontecer mesmo. Agora você está no momento presente, você está relaxando, meditando, fazendo sua parte, existe sim grandes possibilidades. É mil e uma possibilidade que pode acontecer. Né? Por isso que fala as frases dos livros aí, né? Milagres acontecem. Entendeu? Tipo, do nada muda as coisas porque eu mudei meu jeito de reagir ao mundo. Entendeu? Então, eu entendi isso aí. Por mais que eu estava quieto aqui, mas estava entendendo isso aí.
Se eu entendi errado, por favor, me Não, corrija. é uma mesma ideia do que a gente está falando aqui. É uma forma diferente de se expressar, mas ela é exatamente assim. Ou seja, a mudança ela só acontece quando nós nos dispomos a fazer ela, ou a fazê-la, no caso, né? Porque, assim, que nós achamos que tudo que tem que mudar aqui dentro tem que vir de algum lugar, né? Do lado de fora, de um Deus de fora, de uma coisa de fora. E nós passamos a entender que toda mudança que a gente quer aqui dentro vai ter que ser feita por nós. Da mesma forma que quando nós aprendemos, lá estávamos engatinhando e tivemos que fazer super esforços para ficar de pezinho, depois para dando passinho por passinho, e não teve pai nem mãe que fez isso por nós, fomos nós. É o mesmo passinho que a gente vai ter que dar internamente. Então, hoje a gente está engatinhando, de vez em quando a gente fica de pezinho, de vez em quando a gente já encosta algumas coisas, mas é mais ou menos assim. O processo é o mesmo. É isso aí que eu entendi hoje. Tá bom? Beleza, pode começar o capítulo 2 semana que vem com vocês. Tá bom? Obrigada. E aí, mais alguém quer falar mais alguma coisa? Porque daí a gente pode encerrar o nosso assunto, já que vocês preferem ver a lição 2 semana que vem. Né? Espero que tenha sido proveitoso, assim, né? A gente encerrou os princípios, né? E esses princípios são muito legais, porque eu entendo que esses princípios, eles são um resumo do livro. Se a gente vier, né, daqui a, sei lá, um tempo, olhar e ler esses princípios, a gente vai ver tudo que eles seriam como uma síntese, né, do que, na verdade, o livro quer dizer para nós. E daí, conforme tem, acho que 30 capítulos, não sei, 20 e poucos, não lembro, dentro deles ele vai descrever mais profundamente cada coisa que a gente viu nesses 50 princípios. Né? De outra forma, tudo é a mesma coisa. Sara, é só uma observação, né? Aí tá o Thiago, né, tentando mudar o jeito de ser, de reagir à vida e tudo, fazendo as mudanças que tem que ser feitas. Aí daqui a pouco começa a vir a mente do ego, né, percepcionatória, né? Mas não tá mudando nada, tá tudo do mesmo jeito. Então não adianta ficar praticando essas coisas, né? Aí vai eu de maneira, né, honesta comigo mesmo, né? E pergunta, mas vamos lá, você praticou de verdade? Você realmente focou no momento presente? Porque é unânime, todos os mestres falam, se o seu coração estiver focado 100% no momento presente, tudo está resolvido, entendeu? Aí eu falo, eu tenho que voltar a praticar, não posso desistir, tem que continuar. É apenas isso. Só que eu queria então você olha para você e fala assim, Thiago, você fez o seu melhor, hoje você foi impecável, amanhã você fará melhor ainda. Sabe? E aí, nessas horas, você já fala, não deixa o cara, o amigo ruim ali, né, que é um colega ruim, querer dizer Satanás. Que você não fez... É que a gente não anda em boa companhia, gente. Entendeu? A gente pensa que anda, mas não, boa companhia é interna, né? Tirando as de fora, mas assim, que as de fora a gente já consegue selecionar, mas as de dentro ainda não. Né? Que nem, só uma experiência rápida para vocês, né? Eu recentemente saí da outra empresa que eu estava trabalhando, tinha um cargo de supervisão, tudo, né? Mas aí eu percebi que eu estava levando no medo, né? Ele me apoiou na fase que eu precisei, vocês conhecem a minha história aí e tal. Mas as minhas ideias com ele já não batem mais, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que ter minha empresa, tem meu sócio lá que é que nem tudo, né? E a empresa minha tá fluindo mais do que lá. E aquele medo de desvincular, e meu sócio fica puto comigo, né? Ele fala, cara, sai de lá, já deu, velho. Segue comigo. Aí vem aquele medo inconsciente. Não, mas lá atrás, eu já tive empresa, já ferrei com tudo, né? Aí a Irmandade que eu faço parte, não sei se vocês sabem aqui, eles falam, mas lá atrás você foi beber e você foi usar droga, irmão. Agora você está consciente, se você der relaxa, é coisa sua mesmo. Tem como dar errado mais? Ela fala, pô, se os outros falam, o mais vagabundo de ter fé aqui é eu, meu. Aí, filho, é o que tem acontecido. Dessa vez eu tomei a decisão, né? Faço umas partes ruins, mas eu realmente acredito que se eu tenho que fazer minha parte, eu tenho ajuda de todo lado que eu te postei, que eu conto como ajuda, né? Claro. E o grupo que eu faço parte também lá, eu falo, mano, não tem como dar errado, é só fazer minha parte. É só focar aqui agora e fazer minha parte. E também que lembra o seguinte, né, Thiago? Não que eu estou querendo dizer que você não deve fazer, mas lembra que as coisas materiais, elas são do tempo.
Então, o que você precisa hoje, você precisa ter casa, você precisa morar, você tem pessoas que estão, né, que você tem responsabilidade com elas, você tem que cumprir, no mínimo, o papel no mundo, né? E lógico que você precisa de um certo conforto, não é para andar mendigando. Não, isso faz parte das coisas da vida, mas lembrar que sempre que vai nessas ações ou que vai a essas coisas, elas não são a sua vida, elas estão na sua vida. O grave problema nosso é esse, né, de todo mundo, que a gente acha que algumas coisas são a nossa vida, aquilo ali não, aquilo ali é uma forma que você está buscando, uma nova forma de se sustentar, de se sentir bem e fazer o que você tem que fazer, que você precisa, como qualquer um nesse planeta, né, de se sustentar, de viver, né? Então é isso, é só isso que aquilo ali representa, né? Então, para diminuir um pouco o peso, né? Para qualquer um, eu penso que é assim. Seja se trabalhar para conta própria, trabalhar para o próximo, é assim que funciona. Não tem, né? Até eu acho que, não sei se foi isso, teve um dia desse que o Marco falou lá, né? Quando a gente saiu do paraíso, não foi a primeira frase que eles falaram para nós? Não, uma coisa assim, vai trabalhar com o suor do teu corpo, do seu sustento, uma coisa assim, não foi? É isso aí, velho. Rodou na roda, fez o que não devia, estamos aí. Todo mundo. Não, só queria agradecer mesmo, é isso mesmo. Estou na estrada aqui, mas é isso, estamos juntos. Adoro esses propósitos que a gente faz aqui. E é isso. E já tá tudo certo. Deus abençoe. Deus abençoe hoje de maneira dogmática, vocês entenderem aí. Esse detesta dogmatismo. Tá bom, obrigado, Thiago. Prazer estar vocês aqui. Então, vou dar um tchau para todos, né? E aí nós nos vemos domingo, acho que alguns, né? Tchau para todos. Um abraço. Aí, Gratidão. até mais, gente. Tchau. Até mais.